os livros surgiram na sua vida de advogado? Na verdade, os livros eles surgem primeiro na minha vida de professor, né? Eu leciono desde 1999, principalmente em cursinhos preparatórios. Depois eu fui para a faculdade e num dos cursos preparatórios, que à época, especificamente 2011, 2012, era um dos mais renomados do país, surgiu um convite para eu integrar uma coleção voltado para o exame de ordem, ou seja, o exame de habilitação para aquele que quer ser advogado na forma da lei aqui no Brasil, se eu queria escrever sobre direitos humanos. A disciplina e a figura de direitos humanos era um tanto complicada para se escrever no Brasil, porque acho que pior do que você não ter uma identidade é você ter uma identidade distorcida. E o Brasil, ele alimenta uma identidade distorcida justamente acerca da disciplina de direitos humanos, ou seja, falta uma técnica. Por atecnia, eu tenho um direitos humanos distorcido. Então, você escrever sobre direitos humanos é você já entrar numa briga que você tem que primeiro mostrar qual é a técnica para você reverberar o que é técnico e o que é base científica e não do que é achismo. Em 2012, então, eu escrevo a minha primeira obra, que é esta que está em sua mão. Claro, essa está em 2015, foi a última da coleção. Foi uma coleção que vendeu mais de 500 mil unidades, uma coleção com todas as matérias, voltado para o exame de ordem, mas posso dizer que eu debuto sob o ponto de vista do ISBN, que é o Código Universal de Livro, a primeira vez. Na verdade, eu acabei lançando uma apostila de um outro cursinho, mas ele tecnicamente ou juridicamente não era de fato um livro, né? Era uma apostila vendida dentro do cursinho, uma apostila, você já me confidenciou aqui antes da gente gravar, um pouco da sua paixão, uma apostila de direito constitucional, com 500 questões comentadas de concursos públicos, mas de fato um livro, este foi o primeiro. Doutor, começou bem, né? Porque a gente sabe qual que é a demanda das pessoas aí com relação ao exame de ordem, que é um exame extremamente complexo, difícil. Neste campo dos direitos humanos, a gente tem muita desinformação que acaba atrapalhando ali a estrutura de aprendizado para esse pleiteante a entrar na OAB, né? Então, começou, chegou chegando. E as datas elas são significativas, por quê? Você vai falar assim, interessante, uma coleção de sucesso, por que apenas em 2000, por que apenas em 2012? 2012, porque na verdade inexistia direitos humanos no exame de ordem até 2010. O Conselho Federal da OAB muda a logística do exame de ordem na primeira fase e traz a obrigatoriedade da disciplina de direitos humanos, que por uma ironia do destino, na primeira prova já não tem uma identidade. Eu falo de identidade distorcida, porque direitos humanos tem uma transversalidade de um assunto tão grande, então você pode pegar qualquer questão envolvendo uma criança, um direito à mulher, um direito ao idoso, a uma pessoa em situação de rua, e você transformar aquilo numa questão de direitos humanos. Então, eu chego à coleção em 2012 com uma inovação como chegou agora, em 2023, o direito eleitoral, a primeira fase do exame de ordem que não existia. Então, eu sou, em 2011 para 2012, o direito eleitoral de hoje, 2023, uma nova disciplina ao exame de ordem da primeira fase. Isso é muito interessante, viu, doutor? Porque esse é um tema muito importante. Na Constituição de 88, a gente tem uma ênfase muito significativa aí nos direitos humanos, né, nos direitos fundamentais das pessoas, e não ter no exame de ordem realmente eu não sabia, não tinha essa informação. Na verdade, não tinha, se a gente voltar, nossa Constituição é de 5 de outubro de 88, e nós não tínhamos direitos humanos no exame de ordem até 2000, na verdade, de fato, até 2011. Então, veja quantos anos também após, né, 2011, com 88, você passa aí de 20 anos sem ter esta avaliação. E eu vou trazer uma informação preocupante. A maioria das faculdades ainda não tem na sua cadeira nem direitos humanos
muito menos direito eleitoral. Eu venho agora de 2 semanas jurídicas de 2 universidades, uma aqui no ABC, uma fora do estado de São Paulo, e numa inexiste direitos humanos a sua graduação, e a outra, a professora ela está ali no meio de uma outra matéria, então ela não tem identidade, porque existe direitos humanos para a medicina veterinária. Como assim? Claro, você fala em direitos humanos além dos humanos, tem uns 15 anos pelo menos. Você fala em direitos humanos do meio ambiente, você fala em direitos humanos em sociologia, em antropologia, em relações sociais, insisto, em medicina veterinária. Mas no direito, é aquilo que a gente comentava antes da gente entrar no ar. Tem o juridiquês, mas tem a técnica. Tem aquilo que de fato vai ser abordado, que eu não posso trazer o que eu posso chamar de um ambiente comum de conteúdo para o exame de ordem. Não vai adiantar. Tanto é que depois, pós-palestra, a coordenadora até falou assim, professor, vamos montar um curso de extensão aqui voltado para isso? Vamos. Só para quem não é da área do direito, né, eu sou atrevida, o exame de ordem é uma prova extremamente técnica e que você tem que colocar ali todo o embasamento, inclusive por isso é um exame tão complexo e tão difícil. Agora, o direito eleitoral, ele tem eu posso até usar aqui como exemplo a nossa própria Assembleia Legislativa. A gente tem aqui o Instituto do Legislativo Paulista, que eu vivo falando dele porque eu sou muito apaixonada pelo... Eu fiz curso aqui. Pois é, nosso Instituto do Legislativo Paulista merece todo o destaque, todo o amor do mundo, porque realmente é um curso de excelência. Nós tivemos aqui no ano passado o curso de Direito Eleitoral e o curso de Direito Constitucional, com nomes fabulosos. Por exemplo, quem abriu o curso de Direito Constitucional foi o ministro Barroso. E aí a gente teve o Michel Temer, teve outros nomes assim de muito... Agora eu vou fazer uma nota de rodapé para você. Para quem está nos assistindo e não sabe, o Michel Temer, antes de ter sido presidente, vice-presidente, deputado federal, presidente da Câmara, é um dos maiores constitucionalistas vivos do país. Porque às vezes eu cito o Michel Temer na aula, ele tem uma obra clássica que chama Elementos de Direito Constitucional, pela editora Malheiros. Aí às vezes o aluno pergunta para assim, professor, mas esse Michel Temer é o mesmo? Eu falei, mas esse Michel Temer que eu estou citando é bem antes desse aqui. Então, fica aqui também essa observação. É importante a gente colocar isso para as pessoas entenderem aqui o contexto e a importância do nome para o nosso curso. E esse foi, os 2 cursos, Direito Constitucional e Direito Eleitoral, foi o maior sucesso da história do nosso ILP, porque realmente há uma demanda crescente com relação a isso, e a gente não está falando aqui de suporte na eleição somente, a gente está falando de suporte de mandatos, de suporte de todos os dias. Nós temos eleições a cada 2 anos, mas a gente não tem uma demanda eleitoral, sob o ponto de vista jurídico, a cada 2 anos. Ela é contínua. Porque o que acontece, uma demanda, o recurso, ele tem um prolongamento, ele emenda, ele tem prazos, ele vai, e você não aprende isso na faculdade. Então, são pouquíssimos os especialistas de fato em direito eleitoral, como também o é em direitos humanos. Eu vou te falar outra coisa aqui para o senhor. A gente fez gravou um Cultura e Saber muito recentemente falando sobre a escrita legislativa, né? E que também esse suporte do advogado dentro dos mandatos é importantíssimo para que a gente tenha uma comunicação muito clara quando você vai elaborar uma lei dentro do parlamento, dentro dos espaços legislativos, para que a população entenda isso imediatamente, 10 anos depois, 20 anos Poxa, depois? Mel, eu vou te falar assim, a gente poderia imaginar, eu não tenho um número preciso, vamos partir da premissa de 5.570 municípios, onde a gente tem 5.570 câmaras municipais. Porque quando você fala de uma casa legislativa igual aqui de São Paulo, maior ente federativo, por óbvio, por ele ser maior, você tem uma estrutura muito maior, em todos os sentidos, de concursados, de analistas legislativos, e daqui a gente vai para a esfera federal muito maior, né? Dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, muito maior. Mas quando você imagina realmente aquela Câmara Municipal daquele município pequenininho, 2.000, 3.000 habitantes, uma casa legislativa que tem ali 11 vereadores, pouco, cada vereador tem um assessor, então isso que você está dizendo é extremamente importante. A questão da chamada redação legislativa, ela é preocupante. Nós temos falha de técnica de redação legislativa na Constituição Federal, que teve uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso se corrige, mas é aquilo que a gente tem que tomar cuidado.
A lei ela tem que ser ampla, clara, genérica. Se eu preciso, eu destinatário da lei, de um intérprete, a gente fala que é o exegeta e o exegese dentro da hermenêutica, ou seja, o intérprete e o resultado da análise desse intérprete. Aí fica difícil, é mais ou menos igual a bula de um remédio. Eu li, mas não entendi. O que é para eu fazer? O que esse remédio faz? Eu li a lei e não entendi. Eu li a sentença do juiz e não entendi. Eu acredito que isso deixa a ciência jurídica muito longe da sua realidade, uma ciência jurídica que teve como base o latim, que estudávamos direito romano, que tínhamos lá atrás, ainda no século passado, francês. Então, você tinha uma herança do direito português muito prolixo, muito volumoso. E hoje, com o volume e a velocidade das questões, não há mais esse tempo hábil de você realmente pegar lá uma demanda com 7, 8, 9 páginas de preliminares. Uma preliminar está maior do que tudo, então realmente assim, o que você precisa? Né? Então, e às vezes o cliente que tem essa cultura também lá de trás, ele fala assim, mas é só isso? Mas é que o que está aqui é o essencial, não é a quantidade. Né? Então essa questão de tamanho, essa questão do juridiquês também, isso ficou cansativo para todos os operadores do direito, essa menção a latim. E os mais conservadores, os mais velhos, foram formados dessa forma, com livros com um linguajar mais rebuscado, né? Então, assim, não tem sentido hoje, em 2023, eu pegar uma peça, eu pegar uma lei e precisar de um dicionário do meu lado. E isso afasta as pessoas do direito, do seu direito, né? Então é importante que o agente do direito se faça entender e que a pessoa, que é leiga, que está lá na outra ponta, também entenda o que aquela mensagem que aquele representante está passando. Então, isso é muito interessante. Agora, voltando um pouquinho da questão da OAB, que eu gostei dessa história aí, viu, doutor? A gente tem agora, o senhor falou do direito eleitoral, sim, mas a gente tem muito direito ligado ao digital também. Pode entrar em breve aí, senhor? Eu acredito que o Conselho Federal da OAB ele tenta ser o mais contemporâneo possível, né? Eu acredito que as mudanças, quando eu falo eu vinha de uma época, não é ser saudosista. Quando eu comecei a lecionar para o exame de ordem, você tinha uma entidade. O exame de ordem, para começar, não era nacional. Cada estado organizava o seu próprio exame, tinha um padrão, mas as provas eram diferentes. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, durante muito tempo foi a VUNESP, e então a VUNESP que organizava. E tinha alguns alunos que ele falou assim, professor, esse final de semana eu vou prestar aqui, o final de semana que vem eu vou prestar em Minas, o final de semana eu vou prestar no Paraná, porque você tinha alguns estados uma diferença de prova. Tinha, inclusive, alguns estados que caía em determinadas matérias e não caía em outro, como, por exemplo, direito internacional. Até que se padronizou, realmente já não consigo mais lembrar quando foi, padronizou. Então, as mudanças, elas são frequentes até, isso não traz uma insegurança. Então, hoje a gente tem 80 questões, você tem uma segunda fase. Se você volta no início da década de 90, você tinha uma terceira fase, que era oral, que não tem mais. Então, hoje saiu das 4 matérias da segunda fase, então aumentaram, se não me engano, são 6 matérias, só se não me engano porque eu leciono só para a primeira fase, mas mudou e não tenha dúvida, o direito é dinâmico, vai mudando, vai entrar alguma questão aí sim de direito digital, daqui a pouco de biodireito, de fato, você já tem filosofia, há uma mudança, não tenha dúvida disso. Muito interessante isso, até porque isso é válido para quem está pleiteando, para quem está começando aí na faculdade de Direito, porque vai chegar nessa fase, essa fase é importantíssima para a formação do advogado, então você está já com um olhar nesse momento, que é um momento que é desgastante, né, doutor? É muito desgastante. Ele chega no final já com a pressão do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso, que para muitos passa rápido, para outros é uma dificuldade enorme. Você encontra hoje graduações, não apenas na área do direito, que põem mais um semestre, 2 semestres sobre só o TCC, e ele ainda traz esse encargo do exame de ordem. E, por óbvio, a pessoa que está fazendo uma faculdade de ciência jurídica, do bacharelado em direito, ela não se obriga a ser advogada, ela tem uma série de carreiras, né, envolvendo. Eu lembro de um aluno, lecionava no ABC, mais velho. Eu estou na sala de aula há 25 anos, né? Então eu tenho hoje 50 anos, você me imagina professor com 25. Eu era novo, muito novo para a sala de aula como professor. Então eu tinha muitos alunos mais velhos. Hoje dificilmente eu encontro um aluno mais velho, mas realmente eu encontrei um aluno que ele tinha idade para ser meu pai. E eu perguntei, eu falei, o senhor sempre
perguntando, já era 10º semestre, né? Ele não tinha sido meu aluno nos semestres anteriores. Ele falou, professor, eu sou empresário, tenho uma empresa disso, tudo tal. Eu falei, o que faz você, empresário? Está bem sucedido? Estou bem sucedido. Fazendo uma faculdade. Ele falou exatamente assim no linguajar dele, não foi um linguajar chulo, mas prático. Ele falou, professor, eu estou cansado de comer na mão do meu jurídico. Então ele foi se aperfeiçoar, não ia advogar, não ia prestar o exame de ordem, mas eu acho que ele falou assim, deixa eu ver o que é esse juridiquês aqui, que é uma reserva de mercado de trabalho, me lembra muito o pessoal do TI também. Então, acontece, você tem muita gente que faz para você se aperfeiçoar, para você entender. Então, não necessariamente vai jogar aquela pessoa para o exame de ordem. Quando eu prestei o exame de ordem, em 1998 ou 99, eu tinha um impedimento legal. Naquela época eu estava como servidor público aqui do estado de São Paulo e a minha categoria de serviço público tinha um impedimento legal, como é a maioria, quem está no parlamento não, mas quem está no executivo sim, de advogar. Né? Então eu passei na OAB, mas não pude habilitar até que eu me desligasse do serviço público. Então tem muita gente que realmente faz e não vai ser naquele... O que eu falo para todo mundo é o seguinte, ó, aproveita que você está com a cabeça fresca. Não, professor, eu sou servidor público. Eu falei, ó, presta hoje. Não, mas eu não pretendo advogar. Presta hoje, passa. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Você passou, lá na frente, se você precisar, você só formaliza e habilita a sua OAB. Com certeza eu vou dar a minha experiência pessoal, meu irmão é advogado, eu acho que ele prestou mais ou menos nessa mesma época aí, e eu só me lembro dele falando, não fala comigo que eu tô estudando para a ordem, não fala comigo que eu estou estudando para a ordem. E era esse o clima de fato, né? Passou, graças a Deus, e advoga já há bastante tempo. Agora, eu queria voltar a falar dos livros do doutor aqui, que é o seguinte, aqui só tem uma pequena parte. Não cabia na mochila. Não cabia na mochila, não cabia nem na mesa, na nossa mesa aqui, porque realmente o doutor é um colaborador muito assíduo. Antes da gente passar para o próximo livro, eu queria falar da sua produção mesmo, como é que unir o dia a dia de um advogado que é árduo com essa atividade de escritor. Eu brinco assim, o escritor, ele pode ser o autor, o escritor jurídico, que é o meu caso, prefiro me definir assim, ele pode escrever sobre alguns aspectos. Olha, eu vou pagar, ele contrata uma editora, eu vou pagar e vou lançar um livro. Para quê? Porque eu quero. Eu quero fazer um filho, lançar um livro, plantar uma árvore, ótimo. Eu posso ter uma imposição contratual, como foi a minha maioria, ou seja, um contrato assinado dentro de um esquema com pouca liberdade, dentro daquela caixa de você ter que produzir. Ou realmente você pode integrar obras coletivas de acordo com temas contemporâneos. No meu caso, as coisas sempre foram acontecendo, convites, vamos escrever isso, você me ajuda a organizar isso, vamos organizar a obra. Então, assim, você tem a figura de ser organizador de uma obra, não necessariamente você vai ser escritor. Todas as obras que eu organizei, eu também escrevi. Você tem a oportunidade de escrever um capítulo, 2, 3, o que é muito gratificante porque ele passa a ser rápido. Então, vou dar um exemplo contemporâneo, sem entrar no viés político. Nós tivemos uma fala recente agora, do presidente da República e do ministro da Justiça acerca de ficar ou não ficar no Tribunal Penal Internacional. Eu pego um tema que é de amplo desconhecimento de 99,9% da sociedade. Então, uma pessoa já me ligou e falou assim, Fred, eu estou fechando uma obra, e eu nem sabia. Você não quer escrever um capítulo sobre o Tribunal Penal Internacional? Porque você pega a onda do assunto, não é criticar, mas você pode trazer à luz... Uma explicação. O que é? Não, mas o que é esse tribunal que todo mundo está falando? Porque ele vai lá ver no jornal o canal A, o canal B, o canal C falando, outro fala, um vem e mete o pau, o outro fala que não está errado, o outro fala que está certo. Tá, mas eu vou depender aqui do Google ou alguém pode escrever? Então você pega uma onda, como eu leciono, eu escrevo muito até para cursinho, dependendo do cursinho que eu estou lecionando, eu tenho que produzir material. Eu não sei se isso foi bom ou ruim em termos de pandemia, não estou falando que teve coisa boa na pandemia, mas a pandemia ela te forçou muito ao online e ao EAD, que eu vejo coisas diferentes. Então, por exemplo, eu leciono numa pós que é online ao vivo. Por outro lado, eu leciono num outro curso que é gravado. São coisas diferentes, né? Então, ao vivo, por óbvio, o aluno te corta,
Eu dei aula sexta e sábado, agora da semana que passou, sexta das 19 às 22, sábado das 8 ao meio-dia, 150 alunos. Não, professor, eu não muto ninguém. O que eu pedi para todo mundo, falou, não vou mutar ninguém, de tirar o som, né? Eu deixo à vontade e falo assim, eu prefiro que você use o chat aqui e eu vou vendo o tipo de pergunta para fazer uma solução, para você não vir uma bagunça. Então você acaba interagindo. Então você pega um tema contemporâneo e acaba me estimulando. Eu tenho momentos de intensidade muito forte na hora de escrever. Eu tenho 3 filhos pequenos e eu tenho 3 filhos autistas, então eu me interesso muito pelo tema de direitos humanos muito antes deles nascerem. Foi uma questão que coincidiu, para quem não sabe, perante a lei do autismo, o autista é deficiente físico para todos os fins. E a pessoa com deficiência é um dos grupos de minoria e vulnerável que os direitos humanos olham com mais carinho. Criança, que para o direito internacional é o menor dos 18 anos, a gente não segue o critério do ECA, que criança é até 12 anos incompletos. Criança, no extremo, eu tenho a pessoa idosa, mulheres, população negra, a população indígena, que a gente até pouco tempo realmente chamava de índios, né? A gente vai se aprofundando, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então é um grupo que eu olho com carinho. Então, às vezes acontece, né? De eu acordar de madrugada e me esposa assim, onde você vai? Eu falei, preciso escrever um negócio, senão eu vou esquecer. Acontece muito isso. Eu não acho que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, acho que eu não tenho. Sou uma pessoa acelerada. Sou paulistano, sou daqui de São Paulo, sou professor de cursinho, que faz você ser acelerado. O professor de graduação, ele é mais calmo, porque ele tem um semestre todo para falar daquele assunto, enquanto o professor do cursinho tem uma semana. Então você já compacta e vai que vai, o que é o objetivo. Tem uma semana de pessoas ávidas né, para que ele consiga chegar lá com tudo que ele precisa para fazer a prova. Então eu tenho, de fato, Mel, uns insights para escrever. Às vezes eu preciso escrever isso. Então eu levanto, às vezes de madrugada, não é que eu vou lá sentar para escrever. Eu pego um post-it, eu pego alguma coisa, escrevo para eu não perder a ideia. Eu tenho muito disso, né? Eu estou assim, do nada, às vezes principalmente com minha esposa, não, faz um favor para mim, não sei onde está meu telefone, me manda uma mensagem escrevendo isso. Ela, mas o que é isso? Só me manda que eu já sei depois o que eu vou fazer. Então eu tenho muito isso, de desenvolver, de escrever, às vezes não dou conta, algumas pessoas fazem. Então a produção, ela surge, insisto. Ela surge, por exemplo, eu tenho um livro de muitas edições, então a cada ano eu preciso atualizar, eu preciso, obrigatoriamente, uma questão contratual. Outros são temas que a gente vai ver, são temas que você acaba pegando uma onda da realidade atual, uma onda contemporânea, e você escreve sobre aquilo. Falando nisso, esse aqui, 2020, o ano que mudou o mundo, sobre a pandemia, tem tudo a ver com essa questão do momento. O tempo rege o ato, do momento. Essa foi uma obra que tem pessoas muito renomadas aqui, o senador Álvaro Dias, William Douglas, que é uma referência, desembargador federal no Rio de Janeiro, Fernando Capês, que foi presidente desta casa. Então tem muitas figuras aqui muito, muito famosas. E aí, como é que funciona um negócio desse? Alguém organizou, porque você está nesse meio, é um network. Então alguém liga, hoje ninguém liga para ninguém, né? Hoje só liga para dar notícia ruim, ou é o WhatsApp, né? O cara manda uma mensagem, você está dentro de um grupo, de repente. Eu falei, o que é isso aqui? Fred, nem fala nada, é o seguinte, você está com a gente e acontece muito isso. E a receita da venda do livro nós vamos doar. E eu sei que você não vai falar nada. Tudo bem, onde eu quero falar? Que você não tem a menor lucratividade. A maioria maciça dos meus livros eu não tenho receita alguma. Muito pelo contrário. O mercado editorial brasileiro... É um prazer de compartilhar com conhecimento. Mas no passado, já que eu citei o Fernando Capês aqui, que eu tenho um carinho, eu falo isso sempre para ele, a gente tem muita amizade, e eu falo sempre para o Fernando, eu virei professor por ter sido aluno do Fernando. Eu estava em dúvida do que eu queria ser em termos de fazer um cursinho preparatório, do qual vim ser professor depois. E o Fernando, ele é o tipo do professor que não tem o meu termo, muito intenso. Ou ama, você odeia. E eu amei e eu falei, eu já sei que eu vou ser professor. Então, de repente, já entra um negócio. O Fernando, na época, na década de 90, ganhava muito dinheiro com livro. O mercado editorial mudou muito. Vide hoje a Livraria Cultura, essas mega stores da Saraiva, elas fecharam. Elas acabaram, né? Então, onde eu quero chegar? Hoje, a maioria dos livros, o autor ele recebe uma obra, 2 obras. Caso contrário, ele faz o quê? Ele compra. Mas você fala, você compra? Eu gasto um dinheiro absurdo, que minha esposa não assista aqui, porque ela acha que a editora que me anda. Ela fala, chegou mais um livro, a editora que te manda, né? Eu falei, ela não sabe. Mas por quê? Eu venho aqui, vou deixar para a nossa biblioteca aqui na Assembleia.
Eu fui dar uma palestra segunda-feira, já sorteei 3, 4 para os alunos. Na quarta-feira, outra, e assim vai. Então, você acaba difundindo um conhecimento. Eu entrevistei o jornalista Heródoto Barbeiro, que tem também muitos livros. Ele falou assim, eu nunca quis receber em dinheiro, eu sempre quero receber em livro, porque eu saio dando meus livros para todo mundo. A maioria dos autores acho que faz mais isso. Legal. A maioria dos autores faz, e aí lança tal. É claro, determinadas obras, você tem por uma questão contratual, eu tenho obras que eu tenho percebimento tal, mas a maioria maciça, não. Se ela teria, foi já acertado para alguma entidade beneficente e foi feito para doação. Vamos avançando aqui, atividades de polícia. Atividades e uso da polícia. Professor, mas o senhor escreveu sobre, vou tirar da sua mão somente, o senhor escreveu, sou coordenador, organizador desta obra e um dos autores da obra. Professor, estou vendo que o senhor tem uma veia aí para direitos humanos, mas o senhor escreveu aí sobre atividade de polícia. Como é que ficou isso aí? Não fugia um pouquinho, do tema? Meu tema no livro, Atividades de Polícia e o Uso da Força. Um manual nacional de atuação policial voltado à proteção, promoção e educação dos direitos humanos e da cidadania. Não, eu não fugi. Até porque, me corrija, por favor, professor, se eu estiver errada, um dos princípios dos direitos humanos também é o da segurança pública. Na verdade, o Ricardo Baresteri, em 1998, soltou um livro que é clássico, que chama Direitos Humanos é Coisa de Polícia. As pessoas acham que é água e óleo, muito pelo contrário. Não. Se direitos humanos é eu defender o direito humano e aquilo que cerca a humanidade, por isso que você fala em direitos humanos além do ser humano em si, se você pensa o ser humano como aquele que desde a sua concepção e muitas vezes até pós-morte, se você pensa como atividade policial de proteção da estabilidade da ordem pública, o maior defensor, difusor, protetor e educador de direitos humanos é na atividade policial. Mel, eu falo para você que empírico que eu vou te falar, mas é um empírico com base de experiência. O Brasil tem o maior número de faculdades de direito do mundo, somadas todas do mundo. Você tira o Brasil, pega todas as faculdades do mundo, soma, é menor do que o número de faculdades de direito do Brasil. Eu diria para você que facilmente, no máximo 10, 15% das faculdades de direito do Brasil tem a disciplina de direitos humanos. E eu asseguro para você que em 100% das escolas de polícia no país, estou falando do quê? Academia Nacional de Polícia em Brasília. Estou falando de 27 escolas da Polícia Militar, 26 estados e Distrito Federal, 27 escolas da Polícia Civil, quase 1000 escolas de guardas municipais, que segundo o STF recentemente faz parte dos órgãos da segurança pública, 100%. Eles têm uma carga de direitos humanos absurda, maior. Nosso secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo, que é deputado federal licenciado, Guilherme Derrite, num programa na TV Cultura, no Roda Viva, ele falou, a maior carga horária que eu tenho na formação do policial de São Paulo é em direitos humanos. Direitos humanos é coisa de polícia. Ah, mentira, não é. Aí eu vou para a identidade distorcida. Não, mas você viu aquele policial que estava torturando? Então, mas aquele policial não está agindo certo. Então não é a polícia que está torturando. Não é essa um régua, desvio, exato, é um desvio que ele não representa a legitimidade. Né? Infelizmente, o que mais chama atenção no dia a dia é o quê? O cachorro abanando o rabo ou o rabo abanando o cachorro? O que vende, isso é da imprensa. É o rabo balançando o cachorro, é o contrário. Mas no dia a dia, a polícia exerce uma atividade absurda de defesa e exercício dos direitos humanos. Muito bem. A gente pode, inclusive, citar aqui no estado de São Paulo que há uma divisão específica de direitos humanos dentro da estrutura da Polícia Militar. Sim. E importantíssimo, inclusive o coronel do batalhão foi coronel aqui nosso, e importante a gente observar isso porque é um trabalho realmente de excelência e a gente não pode usar essa pessoa que está destoando como a classificação de toda uma categoria. Não é possível. Agora, a gente tem um outro tema aqui, avançando mais um pouquinho, é que a gente tem tantos temas aqui para abordar com o doutor que a gente vai ter que ir um pouco en passant em cada um deles. Agora, nova lei de licitações, um tema importantíssimo para todos os agentes públicos, mas também para a população que quer entender esse processo todo, né? Como é que é essa história? Mas, professor, o senhor leciona tudo? Na verdade, não é isso.
Eu comecei lecionando direito administrativo, como Isso continua é até fome de hoje. saber, hein? É que, na verdade, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu preciso só falar como é que direitos humanos entra na docência. Então, eu lecionei, como fui servidor público há muitos anos, eu lecionei direito administrativo quase que um dia a dia. Aquele que integra o quadro da administração pública, não importa a esfera, ele tem uma vivência, ele tem uma praticidade, ele traz o que muitos chamam que é chato no direito administrativo ao dia a dia. Fica mais fácil. Então, eu tive a oportunidade de ter curso de licitação, fiz curso justamente de administração financeira orçamentária dentro do serviço público, dentro da Fundap aqui de São Paulo. Então, tive uma vivência muito grande dentro da obra, da temática de licitação. Quando surgiu a nova lei, aí volta de novo o network. Fred, você ainda está dando aula de direito administrativo? Tal? Não, estou. Você não quer escrever um capítulo que você manja aqui mais de licitação para a gente fazer aqui uma obra? E essa obra foi organizada pelo William Douglas, né? Que insisto, o William Douglas é uma referência, a organização do Marcelo Hugo da Rocha, que é o meu coordenador na editora Saraiva. Então você acaba tendo num grupo e vamos lá, de novo, né? E aí a gente escreve, lança, faz sessão de direito autoral e está tudo certo. Muito bem, e esse é um tema importantíssimo, viu, pessoal? A lei de licitação teve uma mudança agora, é recente essa mudança, e tem todo um aspecto aí de aprendizado. Quem é concurseiro tem que... E você sabe quem é bom autor? O cara que é professor. Esse livro é só de professor. É o cara que está no dia a dia, que está trazendo, que está falando, justamente. Agora a gente chega num tema aqui que é violência de gênero e grupos vulneráveis. Um tema extremamente em voga nesse momento, importantíssimo a gente tratar desse assunto, porque a gente tinha já um olhar, o nosso olhar foi sendo aprimorado, né, doutor? A partir por exemplo, da Lei Maria da Penha, a gente passou a ter uma punição para a violência contra a mulher muito mais severa do que tínhamos antes da lei. Isso foi sendo aprimorado ao longo do processo. Óbvio que a gente pode avançar ainda muito mais, sim, podemos avançar muito mais. Temos o próprio tribunal pode ter melhores entendimentos com relação à questão da própria Lei Maria da Penha também, mas a gente já tem uma legislação que, comparada a outros países, é muito boa. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse assunto. Tivemos a ideia de organizar essa obra, buscando vários autores referências também na questão. Essa obra coordenada a Dominique, que é defensora pública, lá no Distrito Federal, lançamos essa obra no Distrito Federal. O Sérgio Carreira, que é um dos maiores conhecedores de polícia no mundo, foi o único policial brasileiro que ficou trabalhando no escritório da ONU e tinha essa interface com várias polícias, e nós fomos focar justamente em missões de paz, uma série de questões envolvendo todos os grupos, ou seja, crianças, os idosos, população indígena, mulheres, pessoas com deficiência, cada qual foi trazendo aqui uma temática. A questão da Lei Maria da Penha é um tema árduo, difícil. Eu vou usar uma frase aqui de uma amiga minha, Coronel Eunice, que coordenou uma parte dentro da Polícia de São Paulo dessa área, e ela tem uma frase que eu acho fantástica, e ela falava assim, que a viatura não patrulha o corredor das casas, né? E essa é uma dificuldade muito grande. Eu tive com a secretária especial da mulher, a Sonaira, aqui em São Paulo, fui fazer uma visita para ela, fui levar uma obra para ela, fui falar para ela que eu estava, inclusive, à disposição, e a grande dificuldade é isso, né? É você, de fato, fazer prevenção geral. Eu acredito que no tocante à violência doméstica da mulher, você precisa realmente fazer uma incursão cerebral. Você tem, não vou falar uma lavagem cerebral porque isso flerta realmente com práticas não protocolares, mas realmente você tem que trazer uma questão maçante de desestímulo. Eu não acredito na prevenção geral da lei penal. Se você, hipoteticamente, então estamos num cenário de bate-papo como se fosse a sala de aula, olha, para quem praticar violência doméstica, eu vou ter aqui a pena da decapitação, por exemplo, né? A pena de morte em tempos de paz no país, ela é proibida, tá? Mas estamos batendo papo. Isso não vai fazer uma prevenção, porque ele tem aquela patologia, ele tem aquele estímulo de violência. Precisa realmente o que não é apenas denunciar, a gente precisa evitar as mortes, precisa evitar a violência. E isso eu acredito que está conseguindo. Ah, mas está aumentando. Mas será que realmente está aumentando a violência ou está aumentando o registro? Eu não sou a pessoa de ciência nesse sentido dos números para falar. Olha, está aumentando o registro. Isso é bom, porque vai aumentar. E a gente tem que fazer prevenção, claro, por meio da reprimenda. É um tema muito difícil, mas a gente tem muita violência com criança, a gente tem muita violência com idoso.
de genro, de filho, de filha, é um tema dolorido, né? E a gente abordou bastante nisso, nessa obra. E a importância de um livro como esse, a gente educar para que as pessoas, de fato, busquem o seu direito, né? Tenham entendimento do que é possível, dos caminhos Mel, você falou de buscar o direito. Eu sou um leitor contumaço, até porque aprendi com meu pai desde cedo, quem não lê não escreve. Quando eu me deparei com os meus filhos autistas, eu fui comprar algumas obras sobre autismo para eu estudar. É muito comum isso. Aqui a casa hoje está fazendo justamente uma incursão, está tendo um debate sobre a inclusão das crianças autistas. Então, assim, é interessante as pessoas buscarem conhecimento, né? A gente tem que fugir um pouco da máxima. Hoje as pessoas não querem mais ler. Se você coloca um textão, mas é textão, mas pelo Deus, e um livro, as pessoas realmente têm que ter a prática, têm que voltar a ler, enfim, não pode perder isso para buscar o conhecimento, né? Agora a gente passa para o livro Abordagem Policial e Direitos Humanos, capa fortíssima. Capa forte é uma das capas que eu mais gosto. Se você me perdoa, eu também acho que essa capa, se você observar bem, ela está no plástico, uma capa também, o sangue, a rosa, a mulher com vergonha. E essa capa realmente é uma capa também emblemática. Essa obra ela foi estimulada por uma decisão do ano passado do Superior Tribunal de Justiça, que veio dar uma interpretação, eu não digo sempre definitiva, mas veio dar uma interpretação um pouco diferente da prática do que está acontecendo, da chamada fundada suspeita e abordagem preventiva policial. Então aqui nós reunimos juízes, promotores, policiais, professores, advogados, para fazer uma análise justamente, não para questionar de fato a decisão do STJ, mas para fazer uma análise temática. Coube a mim de organizar a obra e escrever uma análise técnica, científica, se a abordagem policial feita no protocolo, nos moldes do Código de Processo Penal brasileiro, na fundada suspeita, se ela afrontaria algum direito humano consagrado e que o Brasil seja signatário. Já faço o spoiler. Não, não afronta. A abordagem policial na fundada suspeita feita dentro do Estado brasileiro não afronta nenhum tratado internacional de direitos humanos do qual o Brasil seja signatário. Nenhum. Muito bem. E aí a gente, para encerrar, a gente vai falar desse daqui, que é o mais recente. E para encerrar mesmo, porque a gente já estourou muito do nosso tempo. Esse é o completaço, chegamos agora à 10ª edição para 2024, já mandei a atualização. É a obra que mais vende no Brasil para o exame de ordem de primeira fase, né? Obviamente, eu sou autor da disciplina de Direitos Humanos há 9 anos, desde o lançamento, desde outras coleções envolvendo a mesma coordenação. E você volta, você pode falar, professor, há uma panelinha. Não é que é uma panelinha, mas é um grupo, né? Que você vai e vai dar o sucesso. Então, isso é uma obra, então, é a que mais vende, é de maior sucesso para o exame de ordem, de primeira fase, enfim, vai tomando volume, tem um caderno apartado de exercícios. E eu falo o seguinte, olha, eu sou professor há 25 anos, sou escritor há 11, 12, mas assim, eu nasci para fazer os dois juntos, para dar aula e para escrever. A advocacia, ela nem sempre é prazerosa, ela é de trabalho, a advocacia é o elo mais fraco dentro da estrutura da justiça. Você lida ali com um juiz que é concursado e decide, você lida com um promotor de justiça que é concursado. Quando eu falo concursado, não é viés porque ficou concursado há muito tempo, que é concursado e ele, vou falar no aspecto criminal, não só como fiscal da lei, mas ele oferece uma denúncia que você vai pegar, que você não vai pegar, que você vai condenar. Eu diria que eles estão numa posição relativamente de conforto. E o advogado é o que está na linha de frente, desesperadora ali. Na trincheira, né? Está na trincheira, sabe? Então, assim, que a gente não tem o 13º, não temos as férias, como tem. Então a gente fala que é a parte mais difícil. Mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria só como professor e escritor, não tenha dúvida disso. Doutor Frederico, eu queria agradecer. Hoje foi um papo muito bacana, muito gostoso. Nem falamos todos os livros, nem chegamos perto de falar de todos os livros. E foi muito importante a gente fazer essa troca e conhecer tanto esse universo do direito, que é de todos nós, não é do agente do direito, é de todos nós. Muito obrigada, mas antes da gente acabar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma dica de livro para o nosso telespectador. Esse programa tem essa função de estimular a leitura também. Olha, vou aqui.
Um dos livros que eu mais gostei de ler chama O Código da Vida, do Saulo Ramos, falecido. Muitos o criticaram, ele falou que ele não buscaria alguém para prefaciar o livro, que ele não queria comprometer, mas foi um dos livros assim que mais me empolgou. É um livro jurídico, como se fosse uma série televisiva, uma história principal e uma história paralela. A história paralela é aquela que sempre ela vai devagarinho, né? E eles vão andando, então, igualzinho um seriado. É uma obra que eu gostei. Mas, professor, você só lê isso? Eu acabei de ler O que Sobra, do Príncipe Harry. Amei o livro. Estou lendo hoje A Outra Sintonia, a história necessária do autismo. Então, assim, eu leio várias obras, né? É claro que a leitura jurídica, ela me leva para a minha parte profissional. A dica que eu dou é o seguinte: leia. Vou fazer uma propaganda aqui que não é minha. Eu acho que qualquer brasileiro tem a obrigação de ler a trilogia do Laurentino Gomes. Eu passo isso para os meus alunos. 1808, 1822, 1889. Leia. O livro é mágico, o livro te leva para uma outra dimensão, o livro é melhor do que o filme. Você lê o livro e você fala, nossa, eu chorei com o Marley e eu. Então leia o livro que você vai desidratar de chorar. O livro é sempre melhor, o livro ele te abre uma dimensão. É legal ir para o shopping, é legal passear, é legal ficar vendo rede social, mas não existe magia maior do que você ler um livro, né? É a dica que eu dou para quem está nos assistindo. Leia qualquer que seja a obra. Ah, professor, qual que é a obra melhor? Aquela que você lê com maior fluidez. Qual o jornal que você gosta mais? Eu gosto de todos. Eu não gosto desse artigo, mas gosto daquele. Isso é igual um disco. Eu sou mais velho aqui, acredito que a maioria de vocês. Às vezes a gente comprava um disco por causa de uma música. Quando chegou o CD, que bom, porque eu poderia colocar aquela música no repeat. Então hoje você não tem isso. Você não compra um livro pelo todo, às vezes você compra um livro por alguma questão. Então, assim, o Leandro Carnal está num livro agora de pré-venda, de preconceito, eu já comprei, pré-venda. Então, eu não sei o que me espera, eu tenho essa ansiedade de ler, eu tenho uma biblioteca enorme, é o único patrimônio. O que você tem de valor? Meus livros, não tenho mais nada. Enfim, é o que eu recomendo. Mel, vou aproveitar o ensejo, vou deixar aqui minha página, que é uma página técnica, professorfredericodireitoshumanos.com. Todas as minhas redes sociais são acadêmicas, é tudo Professor Frederico Afonso, você vai achar. Meu canal do YouTube tem as minhas entrevistas, eu não gravo aula por causa de direito autoral, então às vezes eu dou entrevista, começa aqui, a hora que vier o ar eu vou colocar lá. Estou à disposição de você perguntar, se você quiser uma dica, se você quiser. Na minha página tem muito livro disponível daqueles autores que puderam disponibilizar sem qualquer reserva de direito autoral. Então, vai lá, vai para o mundo. Ah, eu não gosto de direitos humanos, eu não gosto de direito. Vai para o cinema, vai para a arte, vai para a música, vai para qualquer questão, mas leia. Leia, Mel. E essa paixão está no seu olhar, Eu gosto. no brilho do seu olhar. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Mel. Muito legal essa...